Então vamos respirando profundamente, fechando nossos olhos, nos conectando com todo o suporte espiritual desta casa, toda a egrégora de Francisco de Assis, nos conectando com Deus, com o nosso mentor, nossos guias espirituais que estão aqui para nos ajudar, para nos guiar por nossa encarnação. Que possamos abrir nossos corações para a mensagem que Jesus deixou para a gente, para que possamos colocar no nosso dia a dia, colocar nas nossas vidas. E assim, agradecendo por estarmos aqui neste domingo tão gostoso, tão lindo. Obrigada, Pai. E assim, vamos fazendo a abertura para a palestra que nosso irmão Tiago fará hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom dia. Bom, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre gratidão, mais especificamente o poder da gratidão na nossa vida, para a gente fazer uma reflexão de se realmente estamos colocando em prática, se realmente estamos sendo gratos todos os dias pelas bênçãos divinas na nossa vida. Então eu queria começar trazendo o conceito do que é gratidão, né? Então gratidão, ela é simultaneamente uma emoção, um sentimento, uma certa consciência racional e também uma atitude, um comportamento. Então, de forma geral, a gratidão é reconhecimento dos valores das coisas que temos no nosso dia a dia, né? E hoje eu queria falar com vocês, o Pedro Calabres, ele é um psiquiatra, psicanalista, PhD, e ele traz nesse tema da gratidão dois tipos de gratidão, a gratidão passiva e a gratidão ativa. Que eu acho interessante a gente trazer discorrer sobre isso, para a gente entender qual tipo de gratidão a gente está colocando em prática, né? Se só estamos sendo gratos quando coisas extraordinárias acontecem ou se realmente estamos reconhecendo as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Então, eu queria começar falando o que é a gratidão passiva, né? A gratidão passiva é uma gratidão que acontece em momentos específicos da nossa vida, né? Em momentos pontuais, e geralmente envolve grande quantidade de emoção e realização. Então, seja o nascimento de um filho, seja quando você passa no vestibular, recebe uma promoção no trabalho, quando você passa num concurso público, quando dá aquela sensação, você não precisa pensar em ser grato, você só está sentindo aquela gratidão dentro de você, né? Você está reconhecendo aquela bênção que aconteceu dentro de você, né? Então, isso é importante porque é uma gratidão que acontece de forma natural, é uma gratidão que a gente não tem que pensar, não tem que realmente entender como que funciona. Só que eu queria trazer um exemplo, discorrer sobre isso, né? Porque quando a gente fala sobre sentimento de gratidão, aqui a gente vai envolver dois âmbitos, o âmbito afetivo e o âmbito cognitivo. O âmbito afetivo geralmente vai estar ligado aos nossos sentimentos, nossas emoções, e o cognitivo às nossas memórias. Então, pegando de exemplo a questão de passar no vestibular, por exemplo, o sentimento afetivo vai trazer a felicidade, a alegria, porque realmente foi de grande esforço que você teve que estudar, se dedicar para conseguir essa conquista. E o cognitivo vai trazer para nós a questão das memórias. Então, só relembrar das noites em claro que você passou estudando, dos compromissos que você deixou de ir, né, das festas que você deixou de ir, para você se dedicar e passar no vestibular, né? Então, o que é legal? Porque a gratidão, segundo o Pedro Calabres, nesse lado cognitivo do nosso cérebro, ele traz uma mudança de comportamento, né? Porque quando a gente pega na questão de ver nossas memórias, né, lembrados disso do passado, como eu falei aqui, das noites que você passou estudando, isso traz um outro sentido para você. Faz você realmente ter uma mudança de comportamento. Então, o sentimento da gratidão realmente transforma você em questão comportamental. Então, continuando esse exemplo, você entrou na faculdade agora. Toda prova que tiver, você vai se dedicar, você vai passar ali estudando, você sabe que esse esforço vai ser recompensatório. Então, esse sentimento de gratidão te provoca essa vontade de mudança. Mas aí tem um problema, um questionamento que eu queria trazer aqui para vocês, né? O problema de você vivenciar só esse tipo de gratidão passiva. Né? O problema de você vivenciar só essa gratidão que acontece nesses momentos específicos. Quando a gente fala que a gente vivencia só a gratidão passiva, a gente está querendo dizer que a gente só vai ser grato eventualmente. Que a gente só vai ser grato quando acontecerem coisas muito grandes na nossa vida. Então a gente vai ser grato raramente, né? A gente não vai estar sendo grato todos os dias. Só quando acontecer tal coisa eu vou ser grato. Só quando eu conseguir isso eu vou ser grato. Só quando eu conseguir um emprego novo, uma casa nova.
Então, esse é o problema de você vivenciar só esse tipo de gratidão. Não é o que nós propomos estar aqui nessa encarnação, né? A gente está aqui para evoluir, para aprender todos os dias. Então, se eu falar que eu vou passar minha vida inteira sendo grato só raramente, eu estou deixando de lado um ensinamento importante de Jesus, né? Então, o foco do nosso bate-papo de hoje é realmente a gratidão ativa, que é essa gratidão que a gente vai demandar tempo e energia para colocá-la em prática. E aqui eu queria trazer um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 28, ação de graças por um favor obtido, ele fala assim: não se pode considerar como acontecimentos felizes somente as grandes coisas de grande importância. Muitas vezes, as menores, em aparência, são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem e lembra-se sobretudo do que aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos, sem os ter pedido, frequentemente nos espantaríamos do tanto que recebemos e que se apaga em nossa memória, e ficaríamos humilhados por nossa ingratidão. Toda noite, elevando a nossa alma a Deus, devemos recordar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe, sobretudo nos momentos em que experimentarmos o efeito de sua bondade e proteção. Devemos testemunhar-lhe espontaneamente nossa gratidão. Para isso, basta reportar-lhe, num único pensamento, o benefício recebido, não sendo necessário sequer interromper seu trabalho. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós que a gente tem um pouco dessa questão de não reconhecer as bênçãos divinas na nossa vida, né? A gente não precisa esperar grandes coisas acontecerem, a gente não precisa esperar um grande evento ou algo espontâneo acontecer. A gente tem que ter a humildade no nosso coração de reconhecer as bênçãos divinas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa humildade de reconhecer que temos gratidão pelas bênçãos que acontecem na nossa vida. Então a gratidão ativa aqui, ela vai ser essa gratidão que a gente vai demandar tempo e energia. Que a gente vai parar um tempo do nosso dia para reconhecer essas bênçãos. Coisa simples. Você acordar de manhã, você agradecer pela cama que te acolheu. Nesse frio hoje, graças a Deus, temos roupa aí que pode nos aquecer do frio, enquanto muita gente está passando frio. A comida que a gente está comendo. Coisa simples, reconhecer essas bênçãos divinas, né? Então colocar isso em prática. Então, o Evangelho já traz isso para nós, né? Não tem fórmula mágica para sermos felizes, né? Se cada um de nós só exercer essa gratidão e reconhecer essas bênçãos que Deus coloca na nossa vida, se cada um fizer isso, a gente vai ter uma mudança muito significativa no mundo, né? E aqui eu queria trazer até um estudo, né? Se a palavra de Deus já não basta, se tudo isso já não basta, eu queria trazer um estudo científico que fizeram, porque a gente sabe como a ciência funciona, né? Deixa eu ver isso aí, né? Esse negócio de gratidão, o que é isso, né? Então fizeram um estudo, pegaram um grupo de pessoas. E esses cientistas induziram essas pessoas a praticarem a gratidão ativa, enquanto eles monitoravam as atividades cerebrais por meio de ressonância magnética. Então ficou um grupo de pessoas lá, agradecendo, pensando no que era grato no dia, e os resultados foram extraordinários. Realmente, onde Deus atua não tem mistério, né? Então, o que eles perceberam? Houve uma ativação no córtex pré-frontal medial, que é essa região aqui logo atrás da nossa testa. E o que isso significa? Baseado em estudos anteriores, né? Essa região do córtex pré-frontal medial está associada à nossa capacidade de socialização. Então, a capacidade de socialização do ser humano, como criar laços afetivos, a capacidade de criar empatia pelas pessoas, essa região do cérebro que é capaz por essa associação. Então, qual que foi a interpretação, uma das interpretações dos estudos? De que o exercício da gratidão potencializa o ser humano a criar laços, a ter mais empatia uns pelos outros, e é muito fácil de a gente entender isso. Pensa numa pessoa na qual você é grato. Pensa numa pessoa na qual você tem esse sentimento de gratidão. Naturalmente, o seu laço com ela é forte. Naturalmente, você tem um vínculo com ela muito forte. Então, isso é muito importante. Olha como já um exercício, uma atividade, um simples gesto, já transforma a nossa vida ao nosso redor. A gente não estimula as pessoas a fazerem o que a gente faz por meio de palavras, mas sim por meio de atitudes, por meio de gestos. Então, quando a gente exerce a gratidão, as pessoas veem em nós o quanto isso faz bem, elas começam a fazer, é um efeito em cascata. Então, a gente começa mudando a nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, e vamos sendo cada vez mais gratos. Outro resultado também que eles tiveram foi uma geração de tranquilidade e bem-estar nessas pessoas. Então, os cientistas perceberam que as pessoas ficaram mais relaxadas, mais tranquilas. Tudo isso porque essa questão do córtex pré-frontal medial, ele também está associado à nossa capacidade de regulação de emoções.
Então, tudo que envolve emoções, sejam elas positivas ou negativas, como raiva, estresse, ansiedade, até felicidade, todas elas passam pelo córtex pré-frontal medial. Então, um dos resultados também das interpretações dos cientistas foi que o exercício da gratidão nos ajuda a ser menos estressado, ajuda a gente a ser mais tranquilo, mais consciente, menos ansioso. Porque o que é a ansiedade? O que é o estresse? Essa ruptura, um lapso no tempo. É você estar no presente vivendo no futuro, ou você estar no presente vivendo no passado. O exercício da gratidão conscientiza a gente, coloca a gente no momento presente. Pensa no nascimento do seu filho, como comentei anteriormente. Você não está pensando no seu chefe chato do trabalho, as entregas que você tem que fazer, nos boletos que está vencendo. Você está querendo vivenciar o momento presente. Então a gratidão também coloca a gente nesse momento presente, o foco nesse momento presente. Então isso é muito importante. Então aqui, Jesus deixou para nós, cara, tudo que a gente precisa. A gente não precisa de grandes coisas para acontecer na nossa vida. A gente não precisa de coisas extraordinárias acontecendo. A gente não precisa sempre almejar mais e mais. Temos humildade de reconhecer essas bênçãos divinas na nossa vida. De parar um tempo no nosso dia para agradecer. Sempre, em qualquer circunstância, há motivos para agradecer. Né? E como colocar isso em prática? Vou colocar um exemplo aqui bem radical. Você comprou um celular de última geração, parcelou ali em 12 prestações aí. E um belo dia você foi roubado. Você tem ainda 8 prestações para pagar. Naturalmente, a sua reação é de raiva, de desbravejar, de querer pegar o ladrão pela cabeça e pegar o celular de volta. Mas esses sentimentos não vão trazer o celular de volta, um bem material. E aí entra o exercício da gratidão. Aonde que nessa situação eu tenho motivos para agradecer? Graças a Deus eu vou chegar em casa, minha família vai me acolher. Graças a Deus eu tenho um emprego digno que eu posso correr atrás desse bem material. Graças a Deus não levou minha vida. E assim sucessivamente. No trabalho, um chefe falou com você de forma atravessada. Pô, mas eu agradeço. Pelo menos eu tenho um trabalho. Enquanto muita gente aí está desempregada, muita gente está passando por dificuldades financeiras. Então é achar motivos para agradecer. E o que é legal? Cientificamente falando e espiritualmente falando, tudo que a gente coloca em prática, tudo que a gente faz todos os dias, gera um nível de consciência na gente, que essa vozinha da consciência fala de forma natural. Então quanto mais a gente for fazendo isso, mais a gente for experimentando, vivenciando essa gratidão, mais natural ela fica. A sua vida fica mais leve. A nossa jornada espiritual se torna mais tranquila. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente não precisa de fazer nada extraordinário. Se só formos e reconhecermos as bênçãos da nossa vida e usarmos isso para a nossa jornada espiritual, já é mais do que suficiente. Marco Aurélio, ele é um imperador romano, né? Estoico. Ele tem esse livro chamado Meditações. Esse livro aqui foi uma coletânea de momentos que ele estava ali, anotações que ele fez, baseado em estudos de Epicteto e outros estoicos. E ele tem uma frase muito bonita, que naquela época ele não era um espiritualista, não tinha essa vivência, mas ele falava, toda pedra no meu caminho se torna meu caminho. Porque não tem a ver com as coisas que acontecem comigo. Nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações. Não temos como controlar as coisas que vão acontecer. Né? Não temos como controlar os percalços, as dificuldades, elas vão acontecer. Não temos como controlar isso. Mas o que a gente pode controlar? Como a gente lida com essas situações. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz daquilo que acontece com você. E a gratidão é muito isso. É sermos gratos, apesar de. A gente estava assistindo ontem um filme do Chico, muito lindo filme, e você vê a vida do Chico sofrida. Nossa, se qualquer pessoa aqui dentro de nós aqui passasse o que ele passou, com certeza não faríamos metade do que ele fez. Porque a nossa reação é o quê? Por que eu vou fazer? Eu estou sofrendo. Não, mas nossa, quanta dificuldade eu passo. Deus me ajuda, que isso? Já começa a questionar até o próprio Deus. E ele fala uma frase muito legal. Eu sou grato às coisas que aconteceram comigo, porque essas coisas me fizeram chegar onde eu cheguei. Tiveram a humildade de reconhecer que eu estou um servo de Deus, eu estou aqui para servir. Então, óbvio, estamos falando de um ser de luz aqui que preferiu seguir uma vida de simplicidade. Ninguém está pedindo para a gente fazer nada disso. Mas reconhecer essa gratidão de espírito, de falar, eu sou grato. Deus faz bênçãos na minha vida. E está tudo bem. Então, a ideia é a gente colocar verdadeiramente esse exercício em prática todos os dias. Começar com coisas simples. Começar com o nosso dia a dia. Isso gera uma energia tão gostosa no nosso lar. Se cada um de nós aqui agora chegar em casa e pensar nas coisas que a gente tem para agradecer, olhar nossa casa, graças a Deus temos um teto para morar, olha esse frio aí, quanto a gente morador de rua, está passando frio, está passando fome, não tem abrigo para ficar. Coisas simples que para nós passa despercebido, que é onde ele fala no Evangelho.
Se a gente parasse para pensar, a gente ficaria envergonhado com a nossa ingratidão, porque a gente fica pedindo e não reconhece essas bênçãos, porque a gente sempre quer mais. Mas eu queria uma casa melhor, mas eu queria um carro melhor, mas acho que eu podia ganhar mais no meu trabalho, eu podia ter um emprego melhor. Mas reconheça, você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma comida. É reconhecer essas bênçãos. Então, que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Se cada um de nós começar com esse pouquinho, a gente vai ter uma mudança muito positiva. Tá? Então essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria finalizar com um livro que eu acho muito legal, que chama A Monja e o Poeta. A Monja e o Poeta é um livro escrito pela Monja Coen, junto com Alan Dias Franco, que ele é um poeta. E foi muito legal, porque é um livro que ele aborda vários temas. Gratidão, amor. Não é necessariamente um livro espiritualista, mas ele traz uma visão da monja e uma do poeta. Então, nesse tema da gratidão, a monja trouxe uma versão dela budista e o poeta e o Alan trouxe um poema que eu queria ler para vocês aqui. Então, segundo a monja, a gratidão é o seguinte: é preciso ser capaz de sair de si por um instante e entender que as pessoas só podem nos dar o que têm e só podem demonstrar o que são. Muitas vezes a gente critica, a gente aponta, a gente é relutante com as pessoas que estão ao nosso redor, sempre achar defeito a gente sempre acha, é muito fácil. E reconhecer as coisas boas que ela tem. As pessoas só podem nos dar aquilo que elas podem, só aquilo que elas têm no coração, e sejamos gratos por isso também. Às vezes seu cônjuge falou com você de forma atravessada, estava num dia ruim, tudo bem, eu reconheço, sou grato, tudo bem. Não vou deixar isso me impactar, porque eu tenho essa gratidão dentro de mim. E o poema do Alan chama Efeito Bumerangue. Não esperar o reconhecimento dos outros é um favor que faz a si mesmo. É muito bom ouvir um obrigado, mas ninguém tem a obrigação de ter o bom senso que a gente pensa que teria na mesma situação. Quando puder fazer um favor a alguém, agradeça em vez de querer gratidão. Por incrível que pareça, a recompensa vem da própria ação. É o que eu chamo de efeito bumerangue. Toda vez que alguém diz, depois de tudo que eu fiz, nem de agradecer você fez questão, parece que o agradecimento é só o que motiva. E que quando a gente manda expectativa, pode receber de volta a frustração. Não faz sentido falar, eu te fiz um favor, agora você tem que pagar. Porque gentileza não se cobra. Bom dia a gente ganha quando dá. Então, se gentileza gera gentileza, queria trazer aqui que gratidão também gera gratidão. Então, eu agradeço muito o tempo aqui de vocês hoje. Espero que essa reflexão possa tocar o coração de vocês, que a gente possa ser cada vez mais grato, que a gente possa cada vez mais reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida e que possamos sair daqui melhores do que saímos hoje, do que chegamos hoje. Então, muito obrigado para vocês. Tá? Finalizar? Então, vamos se ajeitando aí na nossa cadeira. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Por 15 segundos, vamos reconhecer todas as bênçãos que Deus faz na nossa vida. Das coisas mais simples, as mais extraordinárias. A tudo dai graças. Agradecer toda a equipe espiritual que nos amparou hoje, que nos ajudou nessa limpeza espiritual, nessa reflexão sobre gratidão, que possamos ser cada vez mais gratos, mais otimistas, mais leves, como Jesus nos ensinou. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Que possamos reconhecer todas essas bênçãos e sentir essa luz que vem do alto, entrando no nosso corpo, transcorrendo todo o nosso corpo, limpando, tirando tudo que não for bom para nós, deixando só luz no lugar. E agradecemos, porque Deus faz maravilhas na nossa vida. Deus tem muitas bênçãos na nossa vida e nós as reconhecemos. E que possamos reconhecer cada vez mais. Que possamos espalhar esse sentimento de gratidão. Que possamos espalhar essa energia de gratidão a todos ao nosso redor. Para que assim tenhamos um convívio de mais gratidão, de mais energias positivas, de mais amor. Então vamos agradecendo mais uma vez, pedindo proteção e amparo a todos que estão aqui para que essa semana seja abençoada, iluminada e que possamos, nos dias decorrentes de hoje,
colocar em prática essa gratidão ativa. E que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.